श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिविश्सीदसादरम् महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजयभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञं वाग्देव्यै नमः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। Om. Possa Brahman proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar-nos ambos. Possamos nós trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil. Namaskar, boa noite, saudações a todos. Palestra número 40. Nós estamos estudando o texto Atma Bodha, que significa autoconhecimento. Seu autor é Adi Shankaracharya. O texto propõe o Advaita Vedanta, a filosofia do Vedanta não dualista. Segundo essa filosofia, o caminho para alcançar a realidade, suprema realidade, é o caminho do conhecimento, chamado Gnana Marga. Em nossa última aula, nós estudamos sobre como separar o arroz, os 5 invólucros que cobre o Atman, comparando com o exemplo de grão de arroz coberto pela casca. Hoje continuaremos nosso estudo com o verso 16. Nós já estudamos 15 versos. Hoje vamos continuar nosso estudo com o verso 16. Esse é o 16º verso. Sada sarvagatopyatma na sarvatrava bhasate buddhaveva bhaseta swacheshu pratibhimbhavat. Sada sarvagatopyatma न सर्वत्रावभासते बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंभवत्. Significado é: embora permeia tudo, o ser interno, o Atman permeia tudo. Embora permeia tudo, o Atman, o ser interno, não brilha em todas as coisas. Não brilha em todas as coisas.
Ele se manifesta somente no intelecto, buddhi. O primeiro lugar onde o Atman brilha é no buddhi. Como foi dado um exemplo, como um reflexo em água límpida ou em um espelho cristalino. O Atman permeia tudo. Mas não brilham todas as coisas. Todas as coisas depois vem. Primeiro lugar onde o Atman brilha é no intelecto. Ele se manifesta claramente somente no intelecto, como um reflexo em água límpida ou em espelho cristalino. Imagine tem uma pote com água. O sol reflexo na água. Assim, o Atman, nosso intelecto, é reflexo. Por isso, Buddhi é tão brilhando. Intelecto sempre brilha. Isso é um exemplo. Nossa imagem refletido na espelho. Quando o espelho é claro, nossa imagem reflete. Refletir na espelho. Quando espelho é sujo, nossa imagem não pode ver. Primeiro, onde o Atman tem reflexo, isso no Buddhi. Embora permeia tudo, o ser interno não brilha em todas as coisas. Ele se manifesta somente no intelecto, como um reflexo na água límpida ou em espelho cristalino. Neste verso, o intelecto ocupa o seu devido lugar. Como o principal instrumento à disposição dos seres humanos para explorar sua espiritualidade. Nosso intelecto é o primeiro lugar, o Atman vê em contato. Esse é o principal instrumento à disposição dos seres humanos. Nós ter um intelecto onde o Atman brilha. Disposição dos seres humanos, esse intelecto, para explorar sua espiritualidade. E no intelecto, que o Supremo Ser, a consciência pura, Brahman, Atman, são vários sinônimos. O Supremo Ser, a consciência pura, brilha mais claramente do que em qualquer outro invólucro do ser humano. Nós temos 5 invólucros. Mais claramente onde o Atman brilha? No intelecto. Primeiro, brilha lá. O Vedanta, ao mesmo tempo, proclama que somente a pureza pode capturar a clareza do intelecto. Como o espelho capturar a imagem, como a água não pode capturar um reflexo de sol. Assim, quando o intelecto é puro, capturar o Atman claramente. O Vedanta, ao mesmo tempo, proclama que somente a pureza pode capturar a clareza do intelecto. Consequentemente, o intelecto que recebe o lugar principal não é um intelecto tendencioso que se inclina para a mente e seus desejos. Nossas camadas como tem intelecto, mente, prana, nosso corpo físico, depois ações. Níveis. Consequentemente, o intelecto que recebe o lugar principal não é um intelecto tendencioso que se inclina para a mente e seus desejos, mas um instrumento limpo e claro que não é influenciado pelo desejo ou livre de desejos. Quando o intelecto é livre de desejos,
claramente recebe o reflexo do Atman. Aí está reflexo tem, por isso nós estamos conversando, você está determinando, mas não estamos percebendo o eu sou Atman. Nosso intelecto é inclinado, quando um desejo surge na mente, imediatamente o intelecto fica identificado, determina, eu quero isso, vai para aproveitar. Nosso intelecto é inclinado towards, pelos os desejos que surgem. Mas, quando é limpo de desejos, o intelecto é claro. Onde o intelecto vai perceber, eu sou Atman. Eu sou Atman. Mais uma vez, o Vedanta, ao mesmo tempo, proclama que somente a pureza pode capturar a clareza do intelecto. Consequentemente, o intelecto que recebe o lugar principal não é um intelecto tendencioso que se inclina para a mente e seus desejos, mas um instrumento limpo e claro que não é influenciado pelos desejos. Ele é um instrumento limpo e claro, livre de desejos, que vai capturar o Atman. Claramente, somente tal instrumento é capaz de chegar à verdade. É verdade. Nesse verso, falou que, embora permeia tudo, o Atman permeia tudo. É onipresente. O que significa isso? O Atman está presente em todos os objetos. Todos os objetos são presentes, como existência. Todos existem. Luminosidade, ou consciência, é bem-aventurança. O supremo ser, chamado Brahman, ou outros chamado nome assim, Atman, permeia todos os nomes e formas. Eles confere uma aparência da realidade. Realmente que existe é o Atman, mas dar a aparência, parece que todos os objetos e nomes são formas real. Por quê? Porque da presença do Atman, que realmente existe, luminosidade e bem-aventurança. Mas isso dar as características foi uma confusão. Nós levamos nomes e formas como real. Nós levamos o Atman como não existe. Eu vou morrer um dia. É assim. Os nomes e formas nós deixamos. Como a roupa nós deixamos, finalmente. Mas o que o habitante interior, o morador interno, o ser interno, sempre existe. Luminosidade e bem-aventurança. Nossa natureza. Onipresença significa o Atman está presente em todos os objetos, como existência, luminosidade, a consciência e bem-aventurança. O Ser Supremo, Brahmanu Atman, permeia todos os nomes e formas e lhes confere uma aparência de realidade. Outra palavra foi usada é Buddhi, intelecto. O que é Buddhi? Muitas vezes nós estudamos, eu vou repetir. O intelecto é uma modificação do órgão interno. Órgão interno, que significa a palavra foi usada é antakarana. Quando em sânscrito, quando fala antakarana, isso é junto de 4 funcionamentos de mente, como memória, eu, depois intelecto, depois mente que tem dúvidas, buddhi, manas, chitta, ahankara. Ahankara significa eu, a consciência de eu. Intelecto significa uma faculdade que determina, eu fazer isso, eu não fazer isso. Mente, manas, significa dúvida, vou fazer isso, fazer isso, não é fazer isso. Quando tem dúvida, é mente. Também memória, onde surge que eu fiz quando eu era criança, eu fui lá, assim. Memória. E 4 funcionamentos juntos é chamado antakarana. Antakarana. Mesmo um instrumento, quando lembrar coisas que aconteceu, isso é chamado memória. Quando tem dúvida, isso é chamado manas. Mesmo instrumento, quando determina, mesmo antakarana é chamado intelecto. Quando nós somos conscientes, eu, isso é chamado
ahankara. Okay? So mesmo, quatro funcionamentos junto é chamado antakarna. So o intelecto é uma modificação do órgão interno, antakarna, modificação. Quando modifica como uma dúvida, isso é chamado manas. Quando determina, isso é chamado intelecto. Né? O intelecto é uma modificação do órgão interno que determina a verdadeira natureza de uma coisa. Por ter preponderância de sattva, qualidade. Sattva, qualidade de bondade, kindness, pureza, iluminação. Quando persiste dentro de nós, nossa mente, kindness quando chega, nossa mente está sáttvico. Por ter preponderância de sattva e por ter natureza translúcida, característica do intelecto, foi descrevido aqui. O intelecto é o melhor meio para o refletir o Atman, porque esse intelecto foi feito pelo sattva, qualidade sattva. Esse reflexo é conhecido como jiva, ou alma encarnada, ou alma individualizada. Embora Atman esteja presente na alma, individualidade dotada de órgãos, energia vital, prana, e assim por diante. Os 5 sentidos, 5 órgãos de ação, 5 órgãos de percepção. Assim, ainda assim, Atman é distinto deles. Presença do Atman dá uma poder para esses tipos de prakriti, para funcionar. So, quando o reflexo tem, todos assumem que está funcionando. Assim, embora o Atman esteja presente na alma, individualidade, dotado de órgãos, energia vital, prana e assim por diante, ainda assim Atman é distinto deles. Agora, nós falamos que quando o Ser Supremo, o Atman, tem um reflexo no intelecto, o alma é chamado alma individualidade. So, também eu falei que consequentemente, o intelecto que recebe o lugar principal não é um intelecto tendencioso que se inclina para a mente e seus desejos, mas um instrumento limpo e claro que não é influenciado pelo desejo, o livre de desejos. Somente tal instrumento é capaz de chegar à verdade. Vamos discutir. Alma, individualidade, jiva, alma encarnada. O que é isso? So, tem 3 formas vedânticas de compreensão do jiva. 3 maneiras ele explica. Nós somos Atman. Ele explica o que é jiva. O alma individualizada, o alma encarnada. Primeiro, compreensão. O que nós somos. So, já esse verso falou que no Buddhi tem um reflexo do Atman. O Buddhi, a faculdade determinante, juntamente com os 5 órgãos de percepção, visão, audição, tato, paladar, outro é olfato. Olfato, certo? Olfato, certo. Memorizei muitas vezes. Visão, audição, olfato, paladar e tato. 5 percepções. Chamado 5 sentidos, compõe uma unidade chamada Vijnanamaya Kosha. Nós estudamos já 5 camadas. Vijnanamaya Kosha. O invólucro repleto de inteligência. Nosso sentido é repleto de inteligência. Brilha. Audição brilha. Visão brilha. Porque é parte do Vijnanamaya Kosha. Porque lá o Atman reflexo brilha, por isso nossos sentidos também brilham. Parte do Vijnanamaya Kosha. Esse intelecto é parte do Prakriti. É matéria, sem consciência própria. Por natureza, sem consciência própria, parece inteligente. É consciente porque reflete a inteligência pura do Atman chamado Chit.
Intelecto tal brilha por quê? Porque presença da Atman. Por isso o intelecto é. Mas intelecto foi feito de Prakriti, matéria. Intelecto também é matéria, mas reflexo de Atman, por isso intelecto parece inteligência, como vivendo, mas parece vivendo. A palavra parece precisa lembrar muitas vezes no Vedanta. Parece, né? Mas intelecto também é matéria. Mas reflexo de, por isso, parece isso está vivente. Embora seja consciência própria por natureza, parece inteligente e consciente porque reflete a inteligência pura do Atman, chamado Chit. Esse reflexo da consciência pura do Atman no intelecto é chamado Jiva. Esse reflexo da consciência pura, em primeiro lugar, só escrituras falam, você é consciência pura. Jivo Brahmaiva Naparaha. So, já escrituras falam, mas no nosso intelecto tendencioso que se inclina para a mente e seus desejos. Por isso nós aceitamos como personalidade, uma pessoa. Mas a escritura se está falando de outra maneira. Você é consciência pura. Consciência pura. Explicando para discernir, para reconhecer. Conhecimento sempre tem. Reconhecer. Cognição tem. Recognição. Assim, indicando. Cada palavra é falando para reconhecer. Esse reflexo da consciência pura do Atma no intelecto é chamado Jiva, ou alma individualizada. Sua característica principal é a consciência do eu. Nossa, todas as coisas começam com eu. Mas eu é ligado com a consciência pura. Assim, a consciência pura, limitada por este invólucro, aparece como um ser fenomênico ou alma individualizada, chamado Jiva. Se levar uma palavra, vamos contemplar uma palavra individualizada. Individualizada significa não ter divisão. Não tem divisão. Palavra verde, tão bonita. Não tem divisão, mas parece ter uma divisão. So, a consciência pura parece ilimitado. Não é limitado, parece ilimitado. Por esse invólucro intelecto. Aparece como um ser fenomênico ou alma individualizada chamada Jiva. Por causa dessa limitação, o Jiva esquece sua verdadeira natureza de infinitude e bem-aventurança e sente que é um agente, aquele que faz a ação. É um experimentador, aquele que desfruta ou experimenta a felicidade e a miséria. Vinculado pela lei do karma, é sujeito à transmigração. Transmigração significa ao ciclo de nascimentos e mortes. Assume um corpo superior ou inferior, nascendo em diferentes corpos nesta terra ou em outro plano. Urdhvam gachanti sattvasta madhye tishtanti rajasa jaganna guna vrittista adho tishtanti tamasa. Bhagavad Gita. Shri Krishna falou, ainda pessoas têm muito mérito, ele vai para outros planos para aproveitar as boas coisas que não existem na terra. Urdhvam gachanti sattvasta, que predominam o sattva, levam outro corpo de como descrevido, não é escritura como luz, pensar assim. Ele vai aproveitar um paraíso. Madhye tishtanti rajasa, quando tem duas coisas, boas coisas também, ruins coisas também, ele vai nascer como um humano. Ok? Nós somos. Adho gachanti tamasa, pessoas que têm muito demérito, pesam muitas coisas criminosas, ele vai nascer no corpo inferior, como bichos, como assim. São vários tipos de insectos assim. Esse é corpo, mas cada dentro do corpo é alma.
Isso não, escrituras não nega. Mas nascimento é diferente. Até a alma vai reconhecer, ele é o único ser supremo. Por causa dessa limitação, o Jiva esquece sua verdadeira natureza de infinitude e bem-aventurança e sente que é um agente, aquele que faz a ação, é um experimentador, aquele que desfruta ou experimenta a felicidade e a miséria. Eu pensei, como esse um Jiva esqueceu a verdadeira natureza? Como pode colocar? Tem um exemplo, chegou, Sri Ramakrishna deu. Sri Ramakrishna deu um exemplo de uma janela. O janela é como um avatar. Quando meditando no avatar, como Sri Ramakrishna, Buda e Cristo, nós estamos meditando no Deus, é supremo. Ele é como uma janela. Meditando quando tem uma janela ligado, pelo janela você pode vai ver o espaço infinito. Janela. Eu levei um exemplo e eu contemplei. Eu coloquei aqui. Uma janela é como um intelecto. É um intelecto. O outro lado tem 4 paredes. É limitado. Quando você vai aceitar como Jiva, ou janela como Jiva, você vai aceitar que a janela é ligada com o quarto, tem 4 paredes, é limitado. O outro lado, ver pelo janela, você pode vai ver o infinito espaço pelo janela. Esse lado é limitação, outro lado é infinitude. Esse lado é limitado, com 4 paredes. Outro lado, pelo mesmo janela, pode vai ver um espaço infinito. Por isso, eu já falou, o Vedanta, ao mesmo tempo, proclama que somente a pureza pode capturar a clareza do intelecto. Consequentemente, o intelecto que recebe o lugar principal não é intelecto tendencioso que se inclina para a mente e seu desejo, indica a janela ligada com 4 paredes, mas o instrumento limpo e claro, quando o intelecto fica limpo e claro, que não é influenciado pelos desejos, livre desejos, capturou a infinitude. Isso assim. O intelecto tem 2 dimensões, como uma janela. Esse lado é vinculado com 4 paredes, outro lado é ligado com o espaço. Quando vinculado pela lei do karma é sujeito à transmigração, ao ciclo de nascimentos e mortes, assume um corpo superior ou inferior, nascendo em diferentes corpos nesta terra ou em outro plano. Imagine que uma janela tem um consciência. O janela, quando ligado com parede, vai falar, janela, uma pessoa vai ligado quando a parede vai cair, eu vou morrer. No outro lado, janela, quando vai ficar iluminado, vai falar, esse parede fica e não fica, eu vou ligado com infinito espaço. Mesmo? Assim o janela. Cada exemplo não é perfeito, mas vai indicar uma coisa que nós somos conscientes. Qualquer exemplo não é perfeito, mas pelo exemplo nós vai capturar que a escritura está ensinando para nós. Isso é a primeira compreensão, onde o Atman tem reflexo, o intelecto foi ilimitado. Isso é uma compreensão. Segunda compreensão, 3 compreensões sobre Jiva. A consciência pura parece se refletir na camada do intelecto. Ok? Segundo, e não ser limitado por ele. Segunda maneira para falar. Uma maneira é limitado por ele. Aqui, segunda compreensão, não ser limitado por ele. O reflexo é o Jiva. Eu vou dar exemplo, eu vou dar explanação. Um reflexo assume, quando qualquer tipo de reflexo, assume a característica do meio no qual um objeto é refletido. Por exemplo, assim, o reflexo do sol na água parece estar parado, porque a água está parada.
Esse é movendo de acordo com a condição da água. Quando tem água de ondas, o sol parece que é movendo. Quando a água é parado, parece que o sol é parado. Mas não é mesmo. Não é ligado, só reflexo tem. Do mesmo modo, a consciência refletida no intelecto torna-se dotada das características do intelecto. Mas assim não é assim. Segunda maneira de compreensão. O ser não é ligado. Segunda maneira. Do mesmo modo, a consciência refletida no intelecto torna-se dotada das características do intelecto buddhi. Como o sol refletido, parece que parado, porque a água é parada. Nós estamos colocando caracteres da água no sol, no reflexo. Quando está movendo, nós falamos que o sol está movendo, o sol está movendo. Assim não é ligado. As escrituras falam. Terceira compreensão. O jiva, ou alma individual, é como um ser visto em um sonho. Brahman, imagine a consciência pura, o ser supremo, sob a influência da ignorância primordial, da ilusão Maya, sonha. O Brahman sonha. Por assumir, para assim dizer, o Brahman, o ser supremo, sonha. Que se tornou um ser humano, um animal e um objeto inanimado. Quando nós entramos dormindo no sonho, nós também sonhamos, onde nós levamos o corpo de humano, o corpo de animais, todos os corpos nós somos, levamos muitos, levamos o característica que nós estamos jogando. Assim, as escrituras falam, o mesmo ser supremo está vivendo como todos os seres estão jogando. Lila, ele fala. Lila, ele fala. Isso é a terceira compreensão. Primeira compreensão é reflexo tem, o intelecto dar limitação. Primeiro. Segunda é reflexo tem, não tem limitação. Parece ter limitação, não tem. Terceira é o ser supremo está sonhando, se tornou um ser humano, animal ou um objeto inanimado. Três compreensões que é jiva. Todos os três tipos de entendimento, compreensões, sobre a natureza do jiva, mencionados, concordam que Brahman aparece como um jiva devido. Três compreensões concordam que o ser supremo, Brahman, Atman, aparece com um jiva devido à ignorância primordial, chamado Maya. Porque nós sonhamos, não tem razão, é um fato. Swamiji muitas vezes falou, Maya é um fato. Não é um fato. Uma ilusão. Por que tem ilusão? Não pode vai explicar. Por que no areia, né? What do you call desert? Deserto. Com uma pessoa tem com sede, ele vê, tem um lago cheio de água, eu vou tomar, eu estou sede. Vai indo, não aparece. Depois ele lembrou, isso é uma ilusão. Por que tem um lago apareceu? Não tem explicação. Não tem. Por quê? Razão. Pode vai dar intelectualmente qualquer, mas não tem razão. Por que apareceu? Não tem razão. Assim, tem várias explicações. Mas Maya é um fato. Isso o Swamiji falou. Ignorância primordial. Por que nós sonhamos? Você pode vai dar a explicação? Não pode dar. Isso é um fato. Todo dia acontece. Todos os três tipos de entendimento sobre a natureza do jiva mencionados concordam que Brahman aparece como um jiva, alma individualidade, devido à ignorância primordial chamado Maya. A individualidade do Atman infinito se deve à limitação do intelecto aparente e não real. Aparente e não real. As características de nascimento e morte, doença e decadência e envelhecimento
felicidade e infelicidade, atribuídos ao Jiva, são irreais do ponto de vista de Brahman. Quando você vai considerar que você é ser supremo, são todos os nascimentos e morte, doença e decadência, envelhecimento, felicidade e infelicidade, atribuídos ao Jiva, são irreais do ponto de vista de Brahman. Toda noite nós entramos no sono profundo, onde não tem sofrimento, não tem prazeres. Tem uma felicidade sem um opósito. Claramente mostra que nossa verdade que é. Nós aceitamos esses conceitos que, por quê? Esse corpo parece que existe, né? Nós aceitamos. Atman existe, por isso o corpo existe. Nós colocamos as características do Atman no corpo, no prana, no mente, nas impressões. Quando tem o Atman não tem, nenhuma coisa acontece. Quando uma pessoa morre, quando deixa o corpo não pode ir um centímetro. Pessoa precisa 4 pessoas para levar. Então, um poder maior, sutil, tão grande, é mover esse corpo de um lado para o outro lado. A alma individual, após a obtenção do conhecimento, percebe que é a mesma coisa que Brahman. Não é separado. Quando o intelecto, quando nós alcançamos a realidade, nós percebemos que a alma individual é mesmo Brahman, que está escrevendo, Jivo Brahmaiva Napara. Que vai acontecer com a realização? Santa Mãe Shri Sharda Devi falou, não cresceram 2 chifres. A pessoa sabe o que é conhecimento, que é real, que não é real. Santa Mãe falou, só simples. Uma pessoa de iluminação, não crescer 2 chifres especial. E ele ganha o intelecto tão puro, ele sabe que é real, que não é real. Claramente, Santa Mãe falou assim. Ok, vamos seguir. Intelecto. Agora eu vou falar sobre quando esse reflexo identificado com o intelecto parece que limitado. Quando esse alma é ligado com mente, quais são características? A mente é os órgãos da percepção, visão, paladar, olfato, audição e tato. Juntos constituem uma unidade conhecida como Manomaya Kosha, chamado de invólucro da mente. Nós estudamos já. O ser interno, o Atman, identificado com a mente, assume suas características e experimenta uma diversidade de nomes e formas. Os órgãos de ação são a língua, órgão da fala, as mãos, os pés e os órgãos de excreção e reprodução. Eles são produzidos a partir da parte rájasica. Esses são os órgãos de ação, as mãos, os pés, os órgãos de excreção, reprodução, língua. Eles são produzidos a partir da parte rájasica. A rájasica significa atividade, paixão, inquietação, dos 5 elementos sutis. Por isso foi feito, nossos órgãos de ação, foi feito pelo rájasica, significa atividade, paixão e inquietação, porque é tão ativo. Uma pessoa não pode sentar para meditar meia hora ou 1 hora. 1 hora depois, nós sentimos que para ir para um lugar para outro lugar. Porque nossos 5 órgãos de ação, feito pelo Rajasica, é muita atividade. Muita atividade. Precisa para comer. A língua também é comer. A língua de 2 maneiras. Quando fala, esse é o órgão da ação. Quando tem saborear, esse é paladar. Paladar é o órgão de percepção. 2 funcionamentos tem. Nossa mouse não fica lado. Depois 5 minutos vai pegar uma coisa, depois vai deixar. Nossa pés também não fica lado. Oficina, escritório, uma pessoa trabalha para meia hora, 1 hora, 1 hora depois ele vai andar.
Porque naturalmente nossos órgãos de ação, feito pelo Rajasica, atividade, não para. Até você vai dormir, desligar, desapega com eles. São órgãos de percepção, é luminoso, porque é feito pelo Sattva. Órgãos de ação é atividade, porque é feito pelo Rajasica. Qualidade de Rajasica é atividade, paixão, inquietação. Terceiro, a força vital é coletivamente conhecida como prana. É a energia ou força primordial que se manifesta em todas as outras forças, como a gravitação, atração e repulsão e o alento vital. Prana. Inalação e exalação. No momento de dissolução, quando volta para fonte, source, no momento da dissolução cósmica, em sânscrito falado pralaya, volta para fonte. No momento da dissolução cósmica, os 5 elementos de matéria, terra, água, fogo, ar, espaço, se fundem de volta ao espaço. Akasha. Do mesmo modo, todas as forças retornam ao prana, fonte primordial de energia. Todos os movimentos que acontecendo no mundo é porque presença do prana. Não tem prana, nenhum momento vai acontecer. Prana tem. Prana. So, volta. No estado de involução e não manifestado, todo vai funde no espaço, não manifestação, Akasha é prana, espaço é energia vital, permanece em um estado indiferenciado. Estão fundidos em Prakriti, a natureza primordial. Brahma Shakti Reva Prakriti. Isso é falado não manifestado. Não manifestado, muitas vezes, exemplos para explicar que é como uma semente. Dentro de semente tem o potencial para crescer como uma árvore, manifestar como árvore. Essa forma de potencial inerente no semente pode falar que é um estágio indiferenciado. A árvore também tem poder para manifestação também tem. Quando a evolução vai acontecer, o poder inerente manifesta como árvore. Assim, quando tem uma evolução, primeiro a Akasha manifesta o espaço, depois ar, depois fogo, depois água, depois terra. Akashat vayu, vayoragnihi, agnerapah, apah prithvi, prithivya oshadayah, oshadibhyonnam, annat purushah, sava esha purushonnarasamayah, tasyadameva shirah, ayam dakshinah pakshah, ayam uttarah pakshah, ayam atma, idam pucham pratishtha. Taittiriya Upanishad. Taittiriya Upanishad, no 12 mantras, explicou toda a criação, como acontece. Taittiriya Upanishad. Taittiriya Upanishad. Ok. No momento da próxima evolução, o prana é espaço indiferenciado, o prana é energia vital, agindo sobre a ignorância primordial, Maya, manifesta passo a passo os diferentes elementos e os objetos densos e sutis. Densos e sutis. O prana manifestando-se no indivíduo, jiva, é chamado por 5 nomes de acordo com suas diferentes funções. Prana, apana, vyana, udana, samana. Nós estudamos as 5 funções de prana. Mesmo prana, quando uma pessoa te em cima, tem? Isso é falado vyana. Tem uma digestão vai acontecer, é samana. Um poder leva a todo lugar o sangue, sai no corpo, é outra função de prana. 5 funções nós estudamos. Okay? Os 5 pranas, juntamente com 5 órgãos de ação, constituem uma unidade conhecida Pranamaya Kosha, o camada da força vital. Camada de intelecto, camada da mente, camada de força vital. Falei sobre o camada de intelecto, onde tem reflexo do Atman. Depois falei sobre o camada de mente. Agora estou falando sobre camada de prana.
O alma é identificado com essa camada, manifesta sua natureza ativa, porque a própria camada é feita da parte rájasica, né? Isso também é feita pelo rájasica, de atividade intensa, impulso, paixão, das 5 elementos sutis. Assim, a consciência, já falei, isso é sobre o prana. A consciência limitada pelo corpo sutil, juntamente o intelecto, mente, o prana. Sutil individual é conhecido como Taijasa. O Atman, identificado com essas 3 camadas, tem uma palavra usada, é chamado Taijasa. O alma refulgente. Taijasa significa alma refulgente, por estar associada ao órgão interno radiante luminoso. Atman é luminoso, mas dar luminosidade para essas 3 coisas. O mente, quando você vai sonhar, tem uma luz onde você vai perceber todas as formas que você leva quando você sonha. Luminosidade tem. Quando nós sonhamos, tem uma luminosidade onde tem parece. Como um cinema, né? na tela, parece uma luminosidade. O órgão interno é chamado de refulgente porque suas experiências consistem em ideias, ao contrário dos objetos densos, que são experimentados pelos órgãos da percepção. Muitas vezes nós pensamos que os 5 órgãos de percepção, que os olhos, nariz, língua, pele, ouvidos, é órgãos de percepção. Não é isso. Poder que manifestam, poder de visão, poder de audição, poder de olfato, poder de paladar, poder de tato, como fala, além de formas, um poder, além de formas, não tem formas, tem um poder, não pode negar. Transcender a forma. Olhos não é órgão de percepção. O poder que manifesta pelos olhos, um poder de visão, é um órgão de percepção. Isso pode vai empreender melhor quando nós sonhamos. Não tem esse olho não está funcionando. O olho físico não é funcionando. Tem um olho de mental é funcionando. Esse ouvidos não está funcionando. Ouvidos sutis está funcionando. Isso não tem forma, mas isso existe. Pode vai falar que esse é olhos divino. Olhos divino. Isso é órgãos de percepção, sutis. Uma pessoa que tem cego, né? Nasce com cego, né? Cego. Mas ele também vai perceber de outra maneira. Esse mundo, ele percebe de outra maneira. Eu encontrei com uma pessoa quando foi para um lugar. Como uma cego tinha exibição no Rio de Janeiro, eu fui. E tudo ficou escuro. Eles tinha uma pessoa dentro escuro. Ele é muito facilmente sabe tudo que é acontecendo. Eles levou para nós dentro. Não parece, eu abri meus olhos, não parece. Mas ele falou, você aqui ele pediu para tocar um objeto, nós tocamos, ele falou, o que é isso? Eu falei algumas coisas, mas aqui tem vários tipos de objetos, você vai tocar, você vai falar que é o objeto. Quando eu toquei um tipo de árvore, folhas. Ele falou, isso é uma planta. Qual planta? Ele perguntou. Depois eu cheirei, eu falei que isso assim, hortelão. Assim eu falei. Certo. O outro eu falei, não, isso é manjerica. Ele falou. Manjericão, ele falou. Depois, objetos. Tentei, eu não consegui. Depois ele falou, isso é chinelo. Chinelo. Mas
Depois nós conversamos com eles. Conversar com eles. Como você tem eu perguntei, quando você nasceu com cego, como tem uma imagem surge na sua mente? Ele falou, você sabe que é branco, que é preto? Para nós, quando nós fechamos os olhos, tudo parece um preto, negro. O que você percebe? Eu não sei o que é branco e preto, eu não sei. Ele não viu cores, porque ele nasceu cego. Não tem que é preto, que é branco, ele não sei. Como eu podia explicar? Ele não tem sim, para nós tem que é branco, que é preto, que é vermelho, tem. Para um cego que nasceu cego, não tem uma percepção. Mas depois eu perguntei, como você vai falar isso chinelo? O método ele que pensa é totalmente diferente que é nós. Chinelo é um objeto com ele toque, né? Ele fala que isso é chinelo. Nós também falamos o chinelo, mesmo objeto, mas percepção de nós e percepção dele é diferente. Totalmente diferente. Por ele não tem forma. Não tem forma. Para nós, luz é forma, vermelho é forma, branco é forma. Por ele não tem. Imaginação funciona diferentemente. Mas, que eu falar, voltar para nosso estudo, que órgãos de percepção é diferente. Poder. Está funcionando. Assim. Ok. O órgão interno é chamado de refulgente. Esse órgão de percepção é refulgente, porque suas experiências constituem ideias ao contrário dos objetos densos que são experimentados pelos órgãos de percepção. O corpo sutil individual é constituído de 3 camadas. Três camadas é camada de intelecto, camada da mente, camada de prana. Através dele, a alma individual funciona, é mais fino, sutil do que o corpo denso individual. Corresponde ao estado de sonho, que é formado pelas impressões do estado de vigília. No momento do sonho, em que sonhamos, o corpo denso permanece inativo e o corpo sutil funciona. Okay. Aqui eu falando o reflexo da alma no intelecto, dar uma inteligência para o intelecto como vivente. Quando ligado com esse, as características dele é aceitado. Quando ligado com mente, a alma parece que é aceitando a limitação de mente. Quando a alma ligada com prana, parece que é aceitando limitações de prana. Mais 5 minutos eu vou fechar. Inteligência ou conhecimento, vontade e atividade. 3 coisas. Inteligência, vontade e atividade são as características do jiva, ou alma individual. Que é jiva? Conhecimento, vontade, atividades. Onde tem a característica, vamos falar, ele é jiva, ele é alma individualizada. A Vijnana Maya Kosha, camada de inteligência, é dotado do poder do conhecimento. A Manomaya Kosha, camada da mente, é dotado da vontade por meio da qual uma ação é realizada. Mas a ação não é possível sem a força vital, que é a característica da camada Pranamaya Kosha. O Atman, ou consciência pura, limitado por essas 3 camadas, é dotado de conhecimento, vontade e atividade. Qualquer coisa nossa mente surge, primeiro tem o conhecimento, depois vontade, depois ação. De manhã tem o café da manhã, eu quero comer um bolo. A primeira coisa é conhecimento, eu quero comer um bolo, surge. Depois o desejo surge, buscar para onde tem bolo. Não, desejo surge, vontade tem. Um primeiro pensamento surge, depois, quando o pensamento surge,
no intelecto, depois na mente, vontade surge para comer. Segundo chegou. Depois, com conhecimento, com vontade, o físico vai buscar para um bolo, uma atividade. Sempre conhecimento, vontade, atividade. Né? Isso é características do alma. Né? Essa divisão é feita de acordo com as respectivas características das camadas. Essas três camadas juntas constituem o corpo sutil, que após a morte acompanha a alma em sua transmigração. Shariram yadavapnoti yachaputkramatishvaraha grihitvaitani sayyati vayurgandhani vashayat. Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 8. Shri Krishna falou, Senhor Shri Krishna falou, quando uma pessoa deixa o corpo, né, ele montado no prana, ele sair para buscar outro corpo, para nascer no outro corpo. Como? Ele deu um exemplo de como o vento leva uma fragrância da flor por um lugar para outro lugar. Um lugar para outro lugar. A fragrância montada no vento, ele vai para um lugar para outro lugar. Nós acendemos todo dia um incenso. Um vento leva a fragrância dele para todas as pessoas. Um lugar para outro lugar. Assim, quando uma jiva morre, não alcançou a realidade, ele monta no prana, com mente ou inteligência, com todas as impressões, vai para levar um outro corpo. Tem um característica sattva, ele vai para outro plano superior. Quando tem rajas, junto, boa e mal, ele vai nascer como humano. E mais de mérito, ele vai nascer no inferior. Assim foi falado. Essas três camadas, né, juntas constituem o corpo sutil. O corpo sutil sempre vem. Né? Após a morte, acompanha a alma em sua transmigração. Finalmente, né? Isso fechei. Então, agora exemplos. Como reflexo em um espelho. Né? Todos os objetos refletem a luz em diferentes graus, em graus variados. Todos os objetos refletem em graus variados. A parede também reflete. A mesa também reflete a luz. A árvore também. A terra também. Reflete a luz. Refletem a luz. Estes parecem opacos porque a luz não é refletida completamente devido à rugosidade. Irregularidade de sua superfície. Quanto mais lisa a superfície, maior é o seu poder de refletir a luz. A lisura perfeita é encontrada no espelho, que reflete piamente toda a luz que incide sobre ele. Portanto, é um objeto adequado para exemplificar a luz refletida por intelecto purificado. De todos os elementos produzidos na natureza, aquele que reflete mais fielmente, com mais fidelidade, a luz do ser interno é o nosso intelecto. Nosso intelecto. Por isso, a característica do intelecto é um conhecimento. Por isso, a filosofia é muito importante. Compreender filosofia certamente é muito importante. Quando tem conhecimento certo, depois guiar nossa vontade, guiar nossa vida, nossa atividade, nossas ações é mais fácil. Mas filosofia, por que nós precisamos de filosofia, em primeiro lugar? Por quê? Conhecimento é primeiro coisa é preciso. O conhecimento é errado. Nossa vontade também funciona erroneamente. Nossas atividades também erroneamente. Consequentemente, nós sofremos. Nós vamos sofrer. Nós somos sofrer. Sofremos. Por isso, filosofia é muito importante para compreender corretamente, fixar o intelecto. Depois, nossa vontade, nossa atividade funciona correto. Filosofia. Também, no intelecto, o Atman funciona bem. Quando o intelecto fica puro, isso capturou a Atman. Assim.
A lisura perfeita é encontrada no espelho, que reflete fielmente toda a luz que incide sobre ele. Portanto, é um objeto adequado para exemplificar a luz refletida por um intelecto purificado. De todos os elementos produzidos na natureza, aquele que reflete mais fielmente, com mais fidelidade, a luz do ser interno é o nosso intelecto. Outros objetos são muito densos para serem capazes de revelar o ser. Muitas pessoas cumprimentaram. A pessoa, sinceramente, muitas pessoas estudando o Atma-Bodha. Melhorou. Muitas pessoas, a compreensão melhorou. Uma percepção para ver a vida melhorou. O poder para discernir melhorou. Levaram muitas decisões corretas. Meditação melhorou na vida dele. Porque filosofia está guiando vidas deles. Okay. Uma pessoa pura sáttvica haja uma pureza distinta que irradia até mesmo de seu corpo físico, a sua mente sendo calma. Ele irradia uma aura de serenidade e paz por onde quer que vá. No entanto, mesmo em uma pessoa pura, sáttvica, é o seu intelecto que realmente brilha, pois vemos nele o exemplo mais elevado de controle completo sobre a mente e os sentidos. Verso 15 verso 16. Sada sarvagato pyatma na sarvatrava bhasate buddha vevava bhaseta swacheshu pratibimbhavat. Embora permeia tudo, o ser interno, o Atman não brilha em todas as coisas. Ele se manifesta somente no intelecto, como um reflexo em água límpida ou em um espelho cristalino. Sabe? Para perceber o Atman, precisa perceber o intelecto puro. Intelecto puro é chamado coração espiritual, no Vedanta. O que é o coração espiritual? Intelecto puro, onde teu Atman é refletido. O que é esse coração puro? Na Vedântico, termos vedânticos, o que é coração espiritual é o intelecto puro. Shuddha Buddhi, Shuddha Atma, Eka. Shuddha Buddhi, Shuddha Man, Shuddha Atma, Eka. Shuddha Buddhi, Shuddha Man, Atma, Eka. Palavras de Sri Ramakrishna. Shuddha Buddhi, o puro intelecto. Shuddha Manas, Shuddha Man, puramente. Atman é mesmo. Puramente, pura intelecto, Atman é mesmo. Shuddha Buddhi, Shuddha Atma, Shuddha Man, o Atma. Eka. Eka means mesmo, uno. Palavras de Sri Ramakrishna. Quando o intelecto puro é o nosso coração espiritual. Possam o Senhor, que é a meta de toda adoração, estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundari Kakshaha Sarvagneshwaro Hari Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat. Harihi Om Tat Sat. Shri Ramakrishna Arpanamastu.